Fala galera, eu sou o Murilo da 77 Digital Marketing. A gente está aqui no Sevencast, eu tenho o Ian comigo e o Rafa, e hoje a gente vai falar de segmentações, né? Segmentações nas mídias online, assim. E dá para a gente abordar de vários jeitos esse assunto. Então a gente quer inicialmente te dar um direcionamento inicial, assim, para as pessoas conseguirem começar e aplicar no seu próprio negócio, né? Então, acho que muitas das dúvidas que surgem, assim, muita pessoa começa se perguntando, o que eu vou usar primeiro, né? O que eu tenho que usar? O Google, o Facebook? Então, eu gosto de um conceito, assim, que é bem autoexplicativo, assim, das duas mídias, né? O Facebook, você vai ser proativo e o Google AdWords, né, você vai ser reativo. E o que é isso, né? O reativo normalmente a gente está trabalhando mais meio e fundo de funil. Então, a pessoa, ela já provavelmente sabe o que ela quer, né? Então, sei lá, ela quer uma consulta no dentista. Então, ela vai lá e digita no Google, dentista, consulta, dentista, ou alguma coisa desse tipo. Então, ela é reativa. Você espera a pessoa procurar e depois você vai estar lá aparecendo para essas buscas dessas palavras, né? E o Facebook, que é mais o lado, que nem eu falei, proativo, que você vai necessariamente analisar o perfil dessa pessoa, das pessoas, né, que você quer, a sua persona, e aí depois disso, proativamente, você consegue segmentar, falando, esse aqui é o meu perfil, e aí dentro do Facebook você consegue inserir isso, e aí proativamente você vai aparecer na timeline dessas pessoas, e aí elas vão pensar, né, putz, eu tenho esse problema, essa pessoa tem a solução, ou ela nem ainda tem a consciência do problema, né? E aí, e aí você cria isso, né? Você cria essa consciência e aí você consegue proativamente estar lá nessas mídias. Vocês têm alguma coisa para completar aí? Eu acho que a gente pode entrar um pouco a fundo, assim, né? Depois, em cada uma delas, como que você faz para achar, né? Cada segmentação, né? Cada público-alvo que você quer atingir. Mas eu acho que primeira coisa que tem que ser feita é exatamente fazer esse entendimento de quem que é o público-alvo, né? Quem são as pessoas que, enfim, né? Você quer falar, assim. Eu acho que esse trabalho começa por aí. E aí, aqui eu estou falando basicamente de um estudo de persona, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, assim, e tentar primeiro fazer esse trabalho de uma forma um pouco mais conceitual mesmo e tentar entender quem são as pessoas que você quer atingir, né, com as suas campanhas. E depois disso, você quebra esse desenho, você quebra ele dentro das mídias, né? E aí você vai entender como que você pode usar as ferramentas disponíveis em cada lugar para chegar nesse público, né? Acho que a ideia é mais ou menos essa. Isso, eu acho que é bem isso, né? O principal é você conseguir definir a persona. Tem muita gente que já tem uma empresa e aí cria um produto, mas não necessariamente pensou, né? Só acha que, tipo, esse produto é ótimo, ele vai resolver um monte de problema para um monte de gente, mas e aí, né? Quem realmente vai comprar aquilo e por quê? Hoje em dia, com a internet, assim, a gente tem muita informação, muito oferecimento de tudo. Então, você definir muito bem para que você está vendendo vai fazer muita diferença nessa hora, né? De você segmentar dentro dessas mídias. A gente aqui dentro da agência, a gente usa algumas planilhazinhas assim que vão guiando isso, né? Para você saber qual que é a dor do seu cliente, qual que é a coisa que seu produto mais resolve, qual que é a transformação que você vai criar na vida dessa pessoa. Então, tem todas essas perguntas que você vai fazendo e respondendo, e aí sim você consegue definir melhor essa persona. Eu gostei bastante dessa definição aí de proativo e reativo. Eu acho que condiz bastante com o objetivo das duas mídias, né? Mas agora já adentrando no quesito Google, no caso, né?
a gente precisa tomar cuidado com essa afirmação, porque dentro do Google a gente consegue trabalhar de diversas maneiras, né? Seja com palavras, disparando anúncios para palavras-chave, ou trabalhando na rede de display e também trabalhando dentro do YouTube, né? E aí, nesses dois últimos casos, tanto no YouTube quanto na rede de display, a gente estaria fazendo um trabalho proativo também, né? Porque aí você tá comunicando com pessoas que, assim, de alguma maneira já interagiram com a sua marca, né? Por listas de remarketing ou coisas assim do tipo. Ou também tem como você fazer isso com públicos que não conheceram você, por intenção personalizada, por algumas segmentações de perfil de usuário e tudo mais. Mas então no Google a gente tem como trabalhar de forma proativa também, né? Através tanto com a rede de display quanto com o YouTube. Uhum. Não, com certeza. Eu acho que o exemplo é mais para deixar mais direcionado alguma ideia disso, né? Mas com certeza as duas mídias acabam trabalhando nas todas as partes do funil. É que causa confusão também, porque às vezes quando a gente está falando Google, a gente está falando de Google Search, né? Google Pesquisa. E às vezes a gente está falando de Google, a gente está falando de Google Ads, que aí já inclui YouTube, por exemplo, né? Que aí já é um mecanismo um pouco diferente. Sim. Mas acho que essa ideia de reatividade é mais com relação a Google Search, né? Pesquisa. Você mostra alguma coisa com base, você reage ao que o usuário está pesquisando, né? A ideia é mais ou menos essa. Exatamente. Exato. Eu acho que seguindo nessa linha, né, do AdWords, YouTube e tudo mais, então a gente vai ter vários tipos de segmentação assim simples que dá para fazer dentro dessa plataforma, né? Então, tipo, programação de horários, local, idade, sexo, renda, dispositivo. Então, você tendo mais ou menos noção desse seu público, você consegue mexer nessas variáveis aí e direcionar muito melhor o seu dinheiro, o seu investimento para dar muito mais resultado, né? Então, por exemplo, você tem um produto que é necessariamente para público feminino, assim, sei lá, que não que seja necessariamente para público feminino, mas maquiagem, por exemplo, que 90% vai ser provavelmente feminino. Então você já pode ir lá na campanha e tirar a segmentação masculina, porque a maior parte das suas vendas vai vir direto disso, né? Então você já pode ser muito mais assertivo e otimizar tanto o seu tempo quanto o seu dinheiro nesse tipo de segmentações simples, já que são bem fáceis de fazer dentro da plataforma. O Google tem uma vantagem com relação ao Facebook nisso, que é os ajustes de lance, né? O Google, nesse caso, né, da maquiagem. Por mais que o público seja majoritariamente feminino, às vezes o anunciante não necessariamente quer excluir o público masculino da campanha. Então, às vezes ele pode trabalhar com ajuste de lance, né? Que você, na prática, você priorizar, né? Você fala, se o público for masculino, eu quero reduzir o meu lance, o meu bid em tanto. O contrário, se for feminino, eu quero aumentar em tanto. Já o Face não, né? O Face é mais exclusão, é sim ou não, né? Ou você está segmentando ou você não está. Ele não deixa você fazer ajustes com base em diferenças dentro do seu público, né? Eu acho que tem essa diferença entre os dois, que acho que é um pouco questão de ferramenta, na verdade. Eu sinceramente nunca entendi por que o Face não tem essa possibilidade, porque eu acho que faria bastante sentido porque você tem de informação e até de segmentação mesmo lá, né? Você poder, às vezes, não necessariamente excluir um público, mas aparecer menos para ele, né? Aparecer menos, ou o contrário, né? Às vezes, dentro do seu público-alvo, tem um grupo de pessoas que você consegue identificar de alguma forma, e que às vezes você quer garantir que você vai aparecer para esse grupo, né? Então, é esse o contrário, né? Você dá um investimento positivo. Exato. Eu acho que... Pode falar. Agora com campanha em Budget Optimization, eles lançaram uma ferramenta nova lá que são os mínimos e máximos por conjunto de anúncios, né? Mas isso também só se limita à questão de público, né? De listas de público, né? Não entra no ponto de localização ou também na questão do agendamento
ou até em sexo masculino ou feminino, né? A gente não consegue. Aí você teria que quebrar no caso do sexo masculino e feminino, você teria que quebrar em conjuntos de anúncios para poder aplicar um orçamento mínimo, um orçamento máximo daquele conjunto de anúncios, né? Mas no Google a gente tem muito mais facilidade para poder fazer esse tipo de segmentações, né? Tipo, que nem por horário não tem nenhuma maneira de fazer isso no Facebook, né? Tipo, forçar a partir de determinado horário. É a mesma coisa, né? Ele te deixa excluir ou excluir certos horários, mas se você quiser alterar a sua entrega, ele não deixa. Eu acho que uma questão disso é que eles querem deixar um pouco mais fácil, né, pro público, sim. né? Eu acho que eles preferem ficar do lado dele várias decisões para o algoritmo realmente decidir e para eles tentarem ser um pouco mais simples para o público final lá, né? Sim, porque acho que a maior... Em tese também é o caminho que o Google acabou seguindo de certa forma, né? Porque o Google ele é bem mais antigo, né? A ferramenta, assim, a lógica é mais antiga. Então, quando o Google começou não tinha algoritmo ainda, né? Então, esses ajustes eram feitos todos na mão, assim, né? Então, o Face ele já entrou, teoricamente, tendo uma inteligência a mais, assim. E o Google hoje ele já tem também, né? Em tese, você consegue todas essas variáveis que você consegue otimizar na mão, você consegue deixar tudo isso automático também. E tem, inclusive, uma série de variáveis que só são disponíveis para o algoritmo, né? Tem informações que o Google coleta, assim, que ele tem, né, das pessoas e tal, que ele não disponibiliza para o anunciante mexer nela lá no AdWords, mas ele, quando você usa o algoritmo, ele vai estar olhando para isso e vai estar usando essas informações para tomar decisão também. O Google não fala exatamente quais são essas informações, né, mas eles vendem dessa forma, assim, né, o algoritmo ele tem acesso a mais coisas e também ele consegue considerar mais coisas. Sempre tem aquela caixinha preta de informação de cada um, né? Que aí só os algoritmos teoricamente sabem, né? Então, sei lá, se uma pessoa compra bastante na internet, provavelmente ela tem uma tagzinha lá do Google e do Facebook. Ó, essa pessoa compra bastante, então dá preferência para ela na hora de aparecer o anúncio, né? Então, eles têm bastante inteligência nisso para os algoritmos performarem. E quando a gente está trabalhando com pesquisa, né, o que a gente a ideia de segmentação ela acaba sendo um pouco diferente também nesse caso, né, porque aí a ideia é mais segmentar as pesquisas em si, não só as pessoas, né, então você tenta entender, chegar no usuário com base no que ele está pesquisando, né, e às vezes você consegue já ter muita informação sobre intenção até assim, da pessoa, né, um exemplo clássico vamos supor que você vende um curso de maquiagem, mas vamos continuar nesse exemplo. Se a pessoa pesquisa curso de maquiagem grátis, ela já está deixando clara que ela não está querendo muito pagar por aquele curso. Então, provavelmente, ela não vai ser uma pessoa tão interessante para você impactar. Já uma pessoa que pesquisa, por exemplo, curso de maquiagem com certificado, talvez essa pessoa, por querer um certificado, ela já esteja disposta a pagar. Então, por mais que seja a mesma busca, essencialmente, elas têm algumas diferenças que você consegue identificar na busca, né, e separar as pessoas com base nisso, assim, e é basicamente isso que você faz quando você está fazendo uma campanha de Google, né, e aí você trabalha com as correspondências de palavra-chave e tal, que é um assunto mais técnico, assim, mas para você decidir as lógicas de como que você vai fazer isso, né, e aí, combinado a isso, você consegue agregar todas aquelas outras informações que a gente já falou, né? Acho que isso é uma das grandes vantagens do search é isso, né? Se você consegue combinar as duas coisas, principalmente quando você tem mais volume de dado, né? Você consegue pegar pessoas dentro do seu público-alvo e que estão pesquisando por aquilo, né? Exatamente. E aí é matador, né? Nesse caso. Exato. Aí na linha disso também, né, que nem você falou, pessoas que... Aí dentro do Facebook a gente tem, por exemplo, pessoas que envolveram com a página, que envolveram com tanto o Facebook quanto o Insta, interesses, lookalikes, visitantes dentro da sua própria página, né, carrinho, page view, e também envolvimentos, né, envolvimentos de pessoas com vídeo, ou mesmo com a página, ou mesmo com o anúncio.
Então, são várias coisas aí, é meio até infinito, né? Você tem tantos dados, o que mais você tem que fazer é realmente entender o cerne aí do seu público e como ele vai se comportar dentro da mídia, né? Então, esse negócio que eu falei, por exemplo, do envolvimento com vídeo. Eu estou ajudando uma banda de uns amigos meus, e aí é legal ver lá que na banda eles postam vários clipes, e aí às vezes tinha um vídeo lá que tinha 5 minutos da música, e aí você vê que 30% das pessoas assistiram mais de 60% do vídeo, assim. Então, pô, puta estatística legal. Então, essas pessoas têm muita chance de virar um fã da marca, né? Então, como que eu atinjo ela? Cara, lá dentro do Facebook mesmo, você consegue ir nas listas de público-alvo, selecionar um vídeo e criar uma lista específica para essas pessoas que viram mais de 70% daquele vídeo. Pô, que valioso que é isso, né? Você poder segmentar alguém que já engajou tanto com a sua marca, né? Então, é bem nesse sentido, assim, é muito rico de informação tudo que a gente tem nessas plataformas, é mais realmente ter essa malícia do uso e de como os seus clientes pensam para você poder segmentar eles bem. Eu acho que até para fins didáticos, assim, acho que o Facebook, a gente pode dividir ele em duas categorias, assim, basicamente, quando eu falo de segmentação, né? Que é o que você vai usar as informações do Facebook, né, para achar as pessoas. Então, você vai achar as pessoas com base no comportamento delas dentro do próprio Facebook. E quando a gente fala Facebook, a gente está falando do Instagram junto, né? Então, essa é uma das formas de segmentar e é o que a gente chama de segmentação por interesse, né? Uhum. E aí a outra classificação, né, por assim dizer, é o que você segmenta com base em informações que você tem, né, que você coletou de alguma forma. E aí vai entrar o remarketing, né, que é o Murilo estava falando, remarketing em vídeo no caso, mas você consegue fazer de muitas formas diferentes. Se você pegar uma pessoa, por exemplo, que envolveu com sua página do Instagram, ou que te segue no Facebook, uma pessoa que acessou o seu site, enfim. Tem até um episódio já do Sevencast sobre mensuração que a gente fala um pouquinho disso. E além disso, né, além do remarketing, tem também o famoso lookalike, né, que é o público semelhante que você oferece para o Facebook um grupo de pessoas que você quer achar, pessoas semelhantes, né, e aí ele vai encontrar as pessoas com base nessas características. Então, você pode, por exemplo, pegar os seus leads que você já tem e usar o lookalike disso para encontrar novos leads, né? Isso é algo que costuma funcionar bastante no Facebook também. E óbvio, né? É sempre possível fazer a combinação de tudo isso, né? Acho que a grande vantagem do Facebook com relação ao Google é que eles têm um controle um pouco maior, assim, do acesso da informação por usuário. O Google, ele ainda é um pouco dependente de cookie, assim, né? Que a diferença é que o Facebook, ele sempre vai saber que você é você. Porque você sempre vai estar logado no seu Facebook, né? Seja no seu celular, seja no seu computador, você sempre vai estar logado no Facebook, no Instagram, e ele consegue te identificar dessa forma. Já o Google, em geral, ele sabe que você é o seu dispositivo, né? Agora, um computador, por exemplo, às vezes está logado numa única conta do Google, mas várias pessoas usam, ou não necessariamente vai estar logado numa conta e tal. Então, eles usam mais informação do navegador, né? Então, acho que isso que é o legal do Facebook, assim, você poder realmente ir atrás, assim, né? E aí eu acho que o trabalho, ele é até mais de investigação mesmo, né? Você meio que partir de uma premissa, né, da sua persona e fazer tentativa e erro para tentar chegar nas pessoas que você quer chegar. Tem que encontrar o caminho, né? Até, eu sempre falo que o Facebook não tem muito certo e errado, porque é muito variável para cada caso, assim, né? Não, exato. E também, completando o que você falou, acho que é importante também pensar na recência, né? No tempo de cada lista. Então, lembrar, por exemplo, alguém que passou no carrinho, mas passou no carrinho há quanto tempo? 1, 2, 3 dias? Cara, essa pessoa está muito quente.
Então, você ter ali certinho as recências de cada lista, isso aí vai agregar muito na estratégia, né? Todo o ajuste fino que você puder fazer nesse sentido, tanto da segmentação, né, pensando no seu público, quanto dessa coisa de tempo, e aí vai fazer muito mais sentido para a sua estratégia como um todo. Exato, e até nesse ponto e é de como reaproveitar essa audiência também, né? Porque às vezes a pessoa passou pelo carrinho num período curto, 5 dias e tal, e naquele momento não fazia sentido para ela a compra mesmo, né? Às vezes estava com preço alto, ela estava sem dinheiro e tudo mais, e talvez você vai fazer alguma oferta mais para frente, então vale a pena você aumentar esse período da lista, né? Pegar tipo, carrinho 180 dias, porque às vezes agora nesse momento faz sentido você mostrar o seu anúncio com uma oferta para essa pessoa, né? Que ela, pô, tem uma oferta, tem um desconto, tem alguma coisa assim, agora faz sentido para ela comprar. Então é saber aproveitar bem esses períodos e assim saber a hora de descartar ou não pela audiência. Exatamente, assim, eu acho que quando você está começando, acho que até uma forma legal de começar, assim, né, quando você está partindo do zero, acho que isso é uma dúvida que muita gente tem, é você começar testando alguns públicos frios, né, que a gente chama, que são esses públicos de interesse, principalmente, né, que você vai achar com base no comportamento dentro do próprio Facebook, e você cria alguma forma de mensurar a qualificação dessas pessoas, né? O vídeo, por exemplo, é uma forma interessante. Você tem um vídeo sobre o assunto, sobre o seu produto, e você vê quem realmente está interessado com base em quem está assistindo aquele vídeo, né? Inclusive, você pode criar essa segmentação para depois você fazer remarketing com base em quem assistiu esse vídeo. E o lookalike também, né? Que é em cima desse vídeo, né? Você já aproveita e faz o lookalike também. E aí ele vai pegar o 1,3 milhões mais parecidos do Brasil com essa pessoa que mais assistiu o vídeo, né? Também é uma coisa super forte. Com certeza. E assim, eu tenho algumas ressalvas com relação ao lookalike nesse caso, porque eu acho que eu vejo muita gente abusando um pouco assim do lookalike, principalmente fazendo lookalike em cima de um público que você não validou. Por exemplo, lookalike em cima de base de lead. É sempre legal você ter alguma qualificação mínima antes de fazer o lookalike, né? Porque se você pega todos os seus leads crus lá e todos os leads que tem na sua base, que já passaram pelas suas campanhas, e gente que tá lá que você nem sabe por quê, você joga isso para fazer lookalike, o que tiver de erro lá, o que tiver de gente que tá naquela base, mas não deveria estar, ou tá na base, mas não é o seu público, vai ser carregado, né? Então tem que tomar esse cuidado também de não abusar muito do lookalike nesse sentido. É sempre importante tomar cuidado em passar a informação relevante, né? Porque só lookalike por lookalike também não resolve. É bem isso que você falou, né? Tomar cuidado de não sujar a lista, né? Às vezes, cara, faz um ano que você tem o lead lá, é um lead de um ano atrás, e agora você já tem uma outra estratégia, você já pensou um pouco melhor na persona, mas você ainda está usando o lookalike dessa base. Cara, não necessariamente vai ser bom isso, né? Pode até rodar bem, mas o melhor é você ir afinando e evitando essa sujeira aí da base. Sim. E sobre essa segmentação por interesse, uma coisa legal de comentar também é que a gente tem por algum motivo, assim, o Facebook ele não libera quando você faz uma pesquisa por público-alvo lá, né? Vamos supor que você quer atingir fisioterapeuta. Você pode ir lá no Google e digitar esse termo lá, no Facebook, e digitar isso lá na ferramenta para achar segmentações relacionadas a esse tema. Nem sempre o Facebook mostra todas as opções, assim. Então, a gente tem uma ferramenta que ela consegue fazer essa busca lá dentro direto lá na base de dados do Facebook via API, né? Então, a gente consegue achar públicos novos também que não vão estar disponíveis para todo mundo lá, assim. E essa é uma coisa que ajuda a gente bastante aqui, que a gente vai disponibilizar e lançar isso em algum momento próximo aí. É legal que você pega públicos que não são concorridos, né?
Tipo, como não está lá disponível para as pessoas digitarem e acharem, então esse público não é muito concorrido, consequentemente seu CPC vai ser mais baixo. Então é uma estratégia bem interessante e legal aí que essa ferramenta possibilita. Exato. Tem mais alguma coisa para completar? Pode falar. Não, o que eu ia falar, assim, até mudando um pouco de assunto, talvez até para finalizar, assim, esse overview, é mais com relação à negativação, né? Que é meio que o contrário disso tudo que a gente está falando, né? Como que você identifica pessoas que você não quer impactar? Porque isso é importante também, né? Porque às vezes você está segmentando um grupo de pessoas lá no Facebook, por exemplo, que tem 1 milhão de pessoas, que não é um público tão grande assim, né? E se você tem alguma informação que te permite excluir certas pessoas desse grupo que você de alguma forma já sabe que elas não são interessantes para você, é importante fazer isso também, né? No caso que eu falei lá do Google de pesquisa, alguém que pesquisa curso grátis, né? Dá para você negativar para todas as pesquisas que tiverem grátis, de graça, gratuito e por aí vai, elas não dispararem seu anúncio, né? E no Facebook também dá para negativar públicos com os mesmos critérios que você segmenta, você também pode excluir, né, da sua segmentação. Exatamente. Acho que é importante falar isso também. E isso é exatamente isso, né? Isso aí vai, tudo isso junto, né? Todas essas camadas sendo aplicado àquela conta, ao seu produto, elas vão te dando mais performance, um investimento mais certo, mais venda no final. Então, tudo isso somado, assim, sempre que você vai aplicando mais essas camadas, elas vão fazendo muito sentido na estratégia como um todo, né? E muito teste, né, cara? Não tem como falar. O mundo de internet e marketing digital que a gente vive é muito, muito, muito teste. As coisas estão mudando toda hora e cada nicho é um nicho, cada produto é um produto. Então, não adianta eu te falar que tem uma verdade absoluta de alguma coisa que no final não vai ter. Assim. O jeito de você ver isso é você testando especificamente para o seu produto na sua conta. Isso acho que é mandatório assim, no marketing digital. Aí a gente vê muito isso, né, no marketing, assim, o tal do guru, né? A pessoa que tenta te vender que ela tem uma resposta pronta, algum caminho traçado e uma fórmula que ela vai te dar para você conseguir. A gente sabe que isso não existe, né? Exato. Se alguém te fala que tem a resposta certa, eu já desconfio fortemente. Exatamente. Assim. Bom, acho que é isso. Beleza. Acho que a fórmula certa é muito teste e acompanhamento. Não tem Exatamente. vacas sagradas em nenhum dos casos. Né? Sempre cara, acompanhou, porque o que dá bom para um, muito provavelmente não vai dar bom para você por diversos motivos, de comportamento de público e etc. Então, é sempre na base do teste e otimizações. Beleza. Legal, galera. Eu acho que é isso. A gente vai ficar aqui por hoje. Obrigado, Ian. Obrigado, Rafa. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo ou ouvindo. Então, até uma próxima aí do Sevencast. Valeu, galera. Falou. Valeu.